você tem uma relação com o seu corpo que te incomoda, eu acho que você tem que traçar um método que te leva do ponto A ao ponto B. E talvez esse caminho você precise ser um pouco mais radical e abrir um pouco a mão. Mas a partir do momento que isso não é mais um caminho, e sim um estilo de vida, daí que a gente entra na situação do equilíbrio. O meu trabalho, mais do que fazer ele sair do ponto A ao ponto B, é ele enxergar que o que sustenta a longo prazo é o lifestyle. Eu tô usando quase como uma consulta aqui. Não queira estar no auge da sua performance em todos os pratinhos que você queria. Aí a questão profissional, é a questão familiar, é o shape, é como que você... Cara, tá tudo bem, a gente vai balanceando. O grande problema das pessoas não conseguirem emagrecer e sustentar o peso emagrecido é porque elas veem ou é um extremo ou é o outro. Elas vivem o extremo. O acesso à informação, ao conhecimento tá para todo mundo. Mas por que as pessoas, mesmo com cada vez mais acesso, a gente vê número... Cada vez mais doente o mundo. Por quê? Porque é difícil se manter engajado. O meu diferencial não tá na dieta que minha nutricionista faz ou do meu arsenal medicamentoso que eu uso. Se você digitar no Google, dieta para emagrecer, pegar a primeira, começar a fazer... Vai dar certo. Você vai dar certo. Mas até quando? E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer o Walid. Ele é médico, mentor de médicos e fundou um ecossistema de lifestyle. Walid, explica pra galera esse lance de movimento de lifestyle. Então, primeiro, quero te agradecer aí pela presença, pelo convite. Né? Eu me sinto honrado do meu mentor me convidar pro próprio podcast. E finalmente a gente conseguiu fazer a data funcionar, né, amigo? Cara, que bom, cara, que bom. Vamos lá, quando eu falo, né, que você... fundador de um movimento de lifestyle. Não sei se você está acompanhando, o mercado wellness está bombando. Wellness. Tudo é wellness. Bombando. Mas eu te falo uma coisa, o mercado wellness vai espanar. Você vai falar, maluco, como assim? Eu vou te explicar, eu te explico. Eu vivo wellness há mais de 10 anos. Você é wellness, né, em pessoa, personificação do wellness. Eu vendo wellness há mais de 10 anos. E a gente sempre foi muito... Caxias, digamos assim, ou radical em alguns pontos. No sentido de, cara, agora ninguém quer mais beber, agora todo mundo quer correr, quer fazer exercício, e é ótimo. Mas quando eu falo de lifestyle, eu tô falando, dando um zoom out. Uhum. Tá? O wellness é um braço, mas tem a parte de social. Então, quando eu falo lifestyle, o core é saudável, mas a gente também tem a parte social. Tá tudo bem você ter a maior parte da sua rotina wellness, mas tá tudo bem também você sair jantar, tomar um vinho. Tomar um vinho com os amigos pode ser wellness também. É isso. Faz parte do lifestyle, então, entendi. Né? Porque a saúde emocional conta também. A parte sociável, você com a sua esposa. Quão wellness é você estar ativo, fazer exercício físico, se alimentar bem, mas você deixar de tomar um vinho, desfrutar com a sua esposa, ela querendo, e você negando isso. Até que ponto? Não faz sentido, não. Então, quando a gente fala lifestyle, o wellness é um braço. E talvez o principal braço. Mas a gente fala da parte social. Então, se eu tô entendendo bem, e como gordo inveterado aqui, a minha esposa fica louca de falar que sou gordo. Ela fala, você não é gordo, você tá gordo. Eu falei, tá bom, amor, eu tô gordo, então, há 39 anos, né? Mas ela fala que é pra eu não me identificar com essa palavra. Cara, eu tive que lutar com a balança a vida inteira. E cheguei a ter 127 quilos. Então, o que você está dizendo é que é importante cuidar disso, mas que não é para o cara ficar bitolado doido. Porque eu, ao longo da minha vida, e dividindo aqui em vulnerabilidade, eu sempre tive momentos on e momentos off. E aí, nos meus momentos on, focado nisso, eu sempre fui extremamente radical. Esse negócio de 8 ou 80, sou eu. Tipo, nunca achei um equilíbrio. Para mim, achar o equilíbrio era muito difícil e desafiador. O que você está dizendo é que talvez melhor do que ser 8 ou 80 é encontrar um caminho que você possa ser a maior parte do tempo saudável e ter momentos que você se solta sem perder o controle também, né? É isso, perfeito. O que eu digo? Se você está incomodado com a sua... Você tem uma relação com o seu corpo que te incomoda, eu acho que você tem que traçar um método, né, que te leva do ponto A ao ponto B. E talvez esse caminho você precise ser um pouco mais radical e abrir um pouco a mão. Mas a partir do momento que isso não é mais um caminho, e sim um estilo de vida, daí que a gente entra na situação do equilíbrio. Tá? Então, Walid, você que trabalha com emagrecimento, o que você faz? Cara, eventualmente eu inicio um processo numa intensidade maior em déficit calórico, por exemplo. Mas eu sempre dou clareza pro meu paciente que tem data para acabar. E logo vai melhorar e vai chegar na parte
do equilíbrio. Tanto é que se ele está num processo de emagrecimento e ele chega no ponto B, eu falo, cara, agora a gente vai buscar o equilíbrio. Ao ponto dele falar, não, eu não quero fazer isso. Eu não quero... Por exemplo, eu atendi um paciente que ele, cara, bebia cerveja todos os dias. Recebi ele em outubro do ano passado. Daí, pô, o cara simplesmente virou a chave. Tava acima do peso, bebia cerveja todos os dias, sedentário. Daí ele decidiu mudar. Cara, ele emagreceu 22 quilos até dezembro, tá? E ele chegou pra mim, o cara me chamava de validão, paciente. Ele vinha de Campinas. E ele falou assim, cara, eu tenho uma viagem no Réveillon com a minha família, mas eu vou desistir, eu não vou não. Eu falei, mas como assim? Mas aí tá errado, né? Ele descambou pro outro lado, né? Eu falei, mas como assim? O que aconteceu? Ah, olha onde eu cheguei. Ele virou triatleta, parou de beber, até aí tudo bem. Eu falei, mas como assim? Por que você não vai? Cara, não quero sair da rotina. Eu falei, não, senhor. Não, senhor. Aí é doença, né? Já fica doidão. Ele ficou obcecado. Eu entendo que ele tem um receio de voltar ao que ele era. Mas o meu trabalho, mais do que fazer ele sair do ponto A ao ponto B, é ele enxergar que o que sustenta a longo prazo é o lifestyle. Sim. Tá? É uma forma de ser, não é? Porque quando vem pra parte de identidade, não é mais um desafio. Mas existem pessoas que são compulsivas. Vou falar, cara, de mim aqui. Eu tô usando quase como uma consulta aqui. Amigo, eu sou capaz... Aqui, uma vez teve Ferrero Rocher. Cara, eu sou capaz de comer nenhum Ferrero Rocher. Se tiver ali agora, eu consigo comer nenhum. Porque eu tô no meu modo on, beleza? Ou eu posso comer também todos. Só tem essas duas opções. Eu não tenho não tenho um botão aqui dentro de mim que eu posso comer 2 Ferrero Rocher e ficar satisfeito. Nunca aconteceu na minha vida. Não teve isso. Então eu fui na churrascaria com a minha esposa, né? Aí o cara virou pra mim e falou assim, o senhor está satisfeito? No final eu falei, não, eu já tô arrependido. Eu pulo do morrendo de fome pro arrependido. Esse espaço de tempo no meio do caminho, em algum momento eu passei pelo satisfeito. Eu só não vi. Eu só passei direto. Então, sei lá, cara, eu acredito ter uma galera que talvez só não tenha esse negócio ligado, não, direito. Sei lá. E eu vou te falar, Vitor, muita gente, me incluindo, tá? Eu também, eu prefiro ou não comer. Mais fácil, irmão. Esse negócio de equilíbrio aí é pra quem tem autodomínio. Aí eu sei que eu não sou capaz disso, irmão. Eu não mexo com isso, não. Se você tá exposto a algo que te dá prazer, isso, é natural do corpo querer o prazer cada vez mais. Isso. Certo? E especificamente eu fiz teste genético que fala ali que eu tenho uma propensão. Cara, eu não posso usar droga. Sacou? Tem gente que usa droga, recreativo. Cara, eu não posso usar por medo. Primeiro porque é errado, eu não usaria mesmo. Mas, cara, tem gente que faz uso, né? Eu sempre tive medo, mesmo quando era jovem. Porque, cara, eu sei que se eu experimentar um negócio, eu posso ficar maluco. Você tá a busca do prazer. Aquilo te dá prazer. Doideira. O doce dá prazer. Eu também sou assim. Não me põe uma caixa de bis. Porque eu não vou comer. Eu nunca não comi uma caixa inteira. Não, e agora você viu que tem o bisão, né? Não. São 2 caixas. Não, é bom não ver, cara, né? É bom cara, não. Eu tô te falando, não me deixa uma caixa de bis branco aqui. Eu vou comer. Pode ser branco, pode ser preto, então, qualquer... a gente não precisa... Ou eu como 0. Se você botar uma caixa de bis aqui agora, eu consigo não comer nenhum. Mas não consigo comer um, Exato, se você ligou o gatilho, não é isso? E assim... Porque pra mim também, aí vem uma coisa tipo, dane-se, hoje eu errei, amanhã eu resolvo. Porque aí, na minha cabeça, não faz diferença. Eu errei, é preto ou branco, né? Hoje foi um dia que eu errei. Então eu como logo a caixa inteira, amanhã eu volto a não comer nenhum. Tô errado. Ó, galera do YouTube aí, escreve aí se você é assim também, porque aí eu quero saber se só eu sou o maluco doido aqui, compulsivo. Eu consigo comer 0 bis ou todos os bis. Nada no meio do caminho, porque é errado, é esquisito. Você é assim também? Comenta aí. Eu acho que tem uma galera que é meio doida igual a mim também. Muita gente assim. E tudo bem você conviver com isso. É porque as pessoas querem ficar lutando. Não, eu quero aprender. Não, cara, eu não quero aprender nada, não. Se você está se você está num processo, se você está no meio do caminho e é necessário você abrir mão, abre mão. Agora, se um dia ou outro você está exposto àquilo que você sabe que te dá prazer, enjoy. Entende? Então tá tudo bem. E desfrutar. Agora, de fato, o excesso do excesso é o equilíbrio. Pô, todo dia eu como 2 caixas de bebida. Não, cara. Não. Mas foi assim que eu cheguei a 127 quilos. Eu brinco que pra chegar a 127 quilos precisa de consistência. Eu comia uma caixa de biscoito por dia, todos os dias, por mais de uma década. Não foi fácil chegar a 127. Tenta aí, tu não consegue chegar não, doutor. Em 127 quilos, não é fácil. É um desafio equilibrar todos os pratinhos. Doideira, cara. Provavelmente, pra
você ter feito isso, você devia estar com uma cabeça focada em outro lugar. E é o que eu falo para meus pacientes. Cara, não queira estar no auge da sua performance em todos os pratinhos que você queria. Aí a questão profissional, é a questão familiar, é o shape, é como que você... Cara, tá tudo bem, a gente vai balanceando. Esse é o ponto, né? Os extremos que são ruins, você vê que um tá sobressaindo mais que o outro, cara, tem uma baseline ali que você precisa, que aqui é meu inegociável. Sim. E, cara, nesse ponto, eu sou muito grato à minha avó. A minha avó, ela funcionou muito me educando e me colocando muito medo. Eu fui criado pela avó. E na minha família tem histórico de alcoolismo. Então, ela desde cedo me educou pra eu ter muito medo, assim, quase que um pavor, assim. E eu lembro de uma festa de aniversário meu, eu tomando uma caipirinha na frente da minha avó, e a minha avó falando, você não bebe, né? E aí eu bebendo a caipirinha, falando, vó, eu bebo, ó, uma caipirinha. Ela, você não bebe. Então, a minha avó sempre insistiu nisso porque ela viu alcoolismo na minha família. Então, eu tenho essa questão literalmente genética de uma propensão, uma predisposição a vício. Então, eu sempre tive muito medo. Então, eu sempre criei mecanismos eu mesmo para não me expor a isso. É isso. Então, cara, nunca aconteceu de ter episódio de bebedeira. E eu já trabalhei com isso. Eu trabalhei no pub crawl. Eu servia cachaça pra galera na noite. Mas nunca aconteceu de eu ficar bêbado e perdido, como vários amigos fizeram. E desmaiaram essas doideiras. Graças a Deus eu nunca passei por isso. Por puro medo implantado pela minha avó. Sacou? Pra maioria dos meus amigos, todos têm um episódio que eles contam de ter passado por isso, ou que eu testemunhei, eu presenciei. Cara, eu nunca passei por isso por causa de medo. Então, o álcool, ele nunca me regeu, mas alguns amigos meus foram regidos por álcool. Eu lembro que eu fiz um desafio de um cara... Você conhece o Tim Ferriss? Ele escreveu aquele livro Trabalhe 4 horas por semana. E ele fez um desafio lá e, nossa, nem imaginava que podia estar indo por esse caminho aqui nesse episódio. Mas o desafio do cara é o NOB NON. No booze, no masturbation. Sem álcool e sem masturbação por 30 dias. Irmão, eu achava que isso era algo tranquilo. Cara, fazendo esse processo lá atrás, e tem muitos anos que eu fiz, eu percebi o quanto que é desafiador. E eu consegui fazer, e eu propus pros meus amigos, e alguns não fizeram. Eu tenho um amigo meu, cara, que é um grande amigo, ele virou e falou, Vitinho, eu vou desistir, ele ficou 15 dias, eu vou desistir, porque eu tô percebendo que se for pra sair e não beber, eu prefiro nem sair, eu prefiro ficar em casa. Eu falei, irmão, você é alcoólatra então, que bom que agora a gente pode botar um nome nisso aí que você tem. Eu fiz a parada, sacou? E foi tranquilo. E aí eu estendi por 1 ano. Cara, ficar 1 ano sem botar uma gota de álcool na boca. Até nos meus eventos do Mastermind, a galera brindando com champanhe, eu bebia o Guaraná ou água. Aí eu vi o outro lado da coisa e vi que era desnecessário e bobo. Eu posso brindar com a champanhe, sacou? Mas como eu fiz aquela proposta de ficar isso 1 ano, eu fiz e levei a sério e fui até o final. Só que, cara, pra mim é muito massa, tá no momento que eu tô. Que eu quase não bebo, às vezes eu passo meses sem beber, mas agora sexta-feira eu vou no jantar na casa dos amigos, que é uma confraria de vinho, e a gente vai beber vinho, eu vou tomar o vinho, e é bom pra caramba. Só que aí talvez eu fique mais 1, 2, 3 meses sem beber, e eu que domino a parada, não é o álcool que me domina, faz sentido? Faz total, e se você olhar a fundo isso que você falou, pensa, ficou 1 ano. Pensa no que a gente tava conversando da dieta. O cara se expôs ao extremo, pra depois encontrar o meio termo. Sim. É isso. Foi maravilhoso. Eu me senti dono de mim. É uma coisa muito mágica. E isso faz muito parte da minha metodologia de acompanhamento do paciente que está em obesidade. Tá? Geralmente ele chega num extremo. Uhum. Eu exponho ele, talvez por pouco tempo, em acompanhamento, para um outro extremo. Algo agudo, porrada, né? Pro cara... Pra gente encontrar o meio termo. Uhum. O grande problema das pessoas não conseguirem emagrecer e sustentar o peso emagrecido é porque elas veem ou é um extremo ou é o outro. Ou é um extremo ou é o outro. Uhum. Elas vivem o extremo. Você passar por um curto período, por um extremo, com a consciência de que ele é uma fase, dieta nada mais é, irmão, do que fazer você sair do ponto A ao ponto B. Depois disso, a gente tem que buscar aquilo que você vai viver. Tá? As pessoas olham e falam assim, Walid, você come isso? Eu como isso. Como assim? Você tá comendo um churros? Eu como isso. E eu espero que você um dia perceba e faça isso também. Mas vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Vamos se expor até chegar lá. E depois, cara, é tirar a mochila das costas. É ter uma relação de paz. E quando a gente fala de álcool, cara, você falou, eu tenho predisposição à dependência. Vamos lá. Você tem os genes.
da dependência. Mas hoje a gente sabe que a gente consegue não expressar o gene com estímulo. Exatamente. Fenótipo é genótipo mais o meio. É isso. Então, dependendo do estímulo em volta, eu posso não expressar isso. Não expressar a sua genética. Exato. Isso com várias doenças. É claro que existem aqueles 5% que não tem jeito, é inevitável, alguns tipos de câncer e tudo mais. Mas alcoolismo, vários tipos de câncer, a própria obesidade, muitas doenças que pode até ter predisposição genética com o fenótipo, com a exposição do meio ambiente, você não desenvolve, entende? É muito mágico. E só pra trazer mais uma coisa do álcool, de um outro amigo meu, eu não vou falar o nome dele porque é um cara bastante conhecido. A gente tava num evento e o pessoal tava brindando. E ele se afastou. Ele nem brindou com água, né? Ele se afastou. E eu falei, amigo, vem, cara, é só um brinde, cara, só um gole. E aí ele falou uma frase que me marcou muito. Ele falou, Vitor, pra você pode ser só um gole. Pra mim, se eu beber esse gole, eu não sei onde eu acordo amanhã. E eu achei muito, muito emblemático aquilo, porque, cara, hoje, nos meus 39 anos, eu tenho uma consciência muito maior do que aos meus 20 e poucos, quando eu testemunhei isso. Eu tinha nem 30 anos quando eu vi esse episódio, tem mais de 10 anos. Na altura, eu não conseguia entender. Falei, cara, como assim? Ele vai beber um gole e não sabe onde ele acorda? Mas hoje, 10 anos depois desse episódio, cara, eu consigo ver a sabedoria desse cara, de entendendo os limites dele, cara, não dando sorte ao azar, não abrindo uma fresta pro diabo, né? É o gatilho, cara. E eu entendo que como o álcool ocorre ou ocorreu na vida dele, é muito diferente de como ocorreu na minha. Então, olha que louco. Eu não tenho esse tipo de problema com álcool. Mas eu tenho com pizza. Ele não tem com pizza. Ele pode comer um pedaço de pizza e não comer a pizza inteira. Agora, eu como a pizza inteira. Ou não. Rocher. Pois é. Entende? Cada um tem os seus demônios, Claro né? que todo mundo tem um grau de complexidade. É claro que o álcool ele é muito mais complexo, né? Causa uns danos maiores, né? Pelo menos imediatamente. Que loucura, cara. Que loucura. Bom, mas vamos falar de um outro ponto, cara. Ponto A e ponto B. Mas qual que é o ponto B? Eu cheguei aos 127 quilos. E aí eu emagreci. Foram 27 quilos a menos e em que pese e em respeito aos médicos que trabalham com emagrecimento, na altura, foi de meus 30 aos 31 anos. Eu não fui em médico nenhum, eu não usei medicação nenhuma, eu não fiz nada radical, eu só fiz realmente mudança de estilo de vida. Beleza? E eu emagreci 27 quilos, um pouco mais, em um ano. E pra mim foi um marco muito poderoso. Foi uma das coisas mais poderosas que eu fiz na minha vida. E realmente é um desafio. Foi muito massa. Só que, cara, aí eu cheguei em 99. E aí eu fiquei oscilando. 101, 103, 99, 101, 103, 99. Porque eu entendi. Eu sei que o corpo busca homeostase, né? Busca o equilíbrio. Mas eu entendo que escolher onde que é esse equilíbrio talvez seja uma responsabilidade nossa. Sacou? E eu me acomodei e fiquei confortável ali. Você chegou no seu alvo pré-estabelecido. Eu não sei se deveria ser esse. Porque e se eu tivesse mirado em 89, então, mas 90? Isso não te impede de mirar agora. Eu posso mudar, eu posso escolher diferente, né? Então, e pensa assim, né? Você estava acima do peso, baixou 27 quilos em um ano. Então, inclusive, fica aqui meus parabéns, porque é um desafio, não só emagrecer os 27 quilos, como está sustentando esse emagrecimento. Nunca mais voltei a esse peso dos 127. Então, se você tem o desejo ainda de eliminar mais peso, é criar um outro alvo, né? Lembra, ponto A e ponto B. Chegou no alvo, o alvo, seja a sua meta de peso, é o ponto B. Cara, eu vou sustentar isso aqui vai ser meu estilo de vida. Então, meu estilo de vida é ser saudável. Ser saudável é aquilo que não me faz nem ganhar peso e nem baixar peso. Mas aí que tá. Eu como paciente, né? Eu como alvo de estudo e alguém que busca emagrecimento, até esse negócio de setar o ponto A e ponto B é desafiador. Porque a verdade é, hoje eu subi na balança e estava lá 99 ponto qualquer coisa. Quando eu tô acima de 100, eu mudo alguma coisa 2, 3 dias, volto para baixo de 100. E quando eu tô 99, quase 98, aí eu mudo alguma coisa pro outro lado. Então, eu criei na minha cabeça um novo padrão. E eu acredito que o ser humano funciona assim. Você recebe esse tanto aí que você recebe por mês. Se acontecer alguma coisa... cara, eu falo para empreendedores, tá? Se você é empregado e você não escolhe o quanto você recebe, se você não escreve seu cheque, eu não sou a melhor pessoa para te ajudar. A não ser que você queira criar um plano B, a não ser que você queira empreender. Mas você que empreende, você que é autônomo, você que tem um negócio, você escreve seu cheque.
E eu imagino que se por um mês você faz menos do que você gostaria, no próximo mês você vai compensar. Por outro lado, tem uma galera que se tem um resultado muito grande, cara, no outro mês ela solta. Eu lembro na minha mentoria, cara, e a gente pode falar de mentoria, né? Eu lembro que quando a minha mentoria tava com muito membro, eu ficava vagabundo. 1 ou 2 meses. Eu tô bem pra caramba. Tipo, já tô com... Cara, eu tenho literalmente centenas de mentorados. E, cara, eu acredito que essa homeostase, que é natural, homeostase... Pô, explica a homeostase aí pra galera aí, ô doutor. Não pode chamar de doutor, né? Explica o lance do doutor e explica o lance de homeostase aí, vai. Vamos lá. A homeostase é a busca do corpo pelo equilíbrio. Homeostase é igual ao equilíbrio. Então, o corpo ele é inteligente o suficiente para buscar o equilíbrio. Então, ele tende a se adaptar, a criar novas adaptações fisiológicas para buscar sempre o equilíbrio. Ou seja, você pode fazer a manobra que for, irmão. O corpo é mais inteligente e ele vai conseguir se adaptar em qualquer ambiente. Tanto pro ruim quanto pro bom. Exatamente. Por isso que é um desafio. Então o cara faz um déficit calórico ali, ele vai emagrecer, ele vai ter esse efeito agudo ali e rapidamente o corpo vai se entender, porque senão ele morre. Ele tem que criar uma forma de conseguir sobreviver naquele formato. Aí entram outras estratégias. Aí pode entrar uma reposição, pode entrar um jejum intermitente, pode entrar, às vezes, incremento de carbo para mudar alguma coisa. Novas adaptações para fugir dessa homeostase. Para buscar a homeostase. Sim. E você falando nisso, eu não sei se você sabe, eu completei uma maratona. Que massa, não sabia não, cara. Não sabia não. Em Chicago. Uau. Outubro de 2023, decidi que eu ia fazer a maratona. Comecei a fazer assessoria. Dezembro do mesmo ano, fiz meia maratona e até chegar em outubro de 2024. Em 2 meses você se preparou para meia? Só foi. Só foi, E... Inclusive, eu não deveria ter feito isso, tá? O ideal é você indo provas gradativamente, mas acabei fazendo. Outubro do ano passado, completei a maratona, 42 quilômetros. Beleza. Quanto tempo você fez? Fiz em 3 horas e 51 minutos. Uau. Foi num pace de 5,29. Foi um pace ok. Tá? Não, animal, cara. Foi um pace animal, cara. Daí depois eu parei de correr. Daí eu voltei esse ano, inclusive voltei agora. Daqui a pouco tu vai meter um triatlon aí, cara. Tu vai meter um Ironman aí, já tô vendo já, cara. E sabe qual é o grande desafio? Agora falando disso, de criar novas adaptações fisiológicas, o corpo foi criando adaptações devido ao meu treino, minha preparação, para eu fazer a maratona. Mas eu fiquei quase 1 ano sem correr. Eu fui voltar agora. Eu não consegui quase completar 5 quilômetros. Sério, cara? Num pace... Exato. Por quê? É o que a gente tá falando. O corpo não é inteligente o suficiente para se adaptar a estímulos frequentes. Se o seu estímulo é não fazer exercício cardiovascular ou não correr, como você quer ter o mesmo desempenho de quando você completou os 42 quilômetros. E isso é até pior de quem nunca... É pior quando você completa do que aquele que nunca completou e vai completar, porque você fica com aquela falsa ilusão de sabedoria. E que você dá conta. Ué, já fiz! Eu já fiz 42, não vou fazer 5? Não vai, se não tiver adaptado. O preparo. Né? Então, tem que tomar muito cuidado. Essas pessoas Meu Deus. Tem alguns pacientes completaram a primeira maratona bem, decidiram fazer outra, mas só que com aquela ilusão de sabedoria e foram pior do que a primeira. É um pouco de arrogância, né? Porque da primeira vez você se cerca do melhor treinador, da melhor planilha, uma disciplina, depois você acha que você dá conta sozinho. O medo, ele vai desensibilizando ao ponto de falar... eu dou conta. Dá conta. Não, você faz até o treino e tudo mais, mas só que na hora da prova... Meu Deus. E até o fato de você estar na cabeça de que quer ser melhor do que você foi antes, isso é uma responsabilidade que você carrega que às vezes te leva para o pior. Porque daí você está enviesado e você está... Sabe? O seu resultado não é baseado só no treino que você fez, mas sim na responsabilidade que você carrega de ter completado uma prova anteriormente. Sim. Sem contar, cara, talvez uma coisa que você não saiba sobre mim. Eu já fiz uma meia maratona. Parabéns. Foi uma das ideias mais estúpidas da minha vida. Cara, se eu pudesse voltar no tempo... Cara, tem gente que fala assim, o que você faria diferente na sua vida? Cara, eu não teria feito a meia maratona. Fazer a meia maratona foi a pior ideia da minha vida, considerando meu corpo e tudo. Primeiro, cara... Você não se preparou? Eu me preparei. Só que foi um movimento errado, cara. Hoje eu vejo, pelo menos a forma que eu encarei. Lembra que eu tive 127 quilos. Eu desci pra 99, fiquei no 101, 103, 99, 101, 103, 99. E ali eu tava no que eu entendia que era bem. E como que era esse bem? Como que era a homeostase na época? Eu fazia bike. Sabe aquele lance de velocity, que é um spinning e tal? Aquilo fazia um bem
muito grande, não só para o meu corpo, mas para minha cabeça. Então era ali que eu meditava, era ali que eu me conectava com as pessoas, ali que eu tinha uma ambiência interessante, pessoas que estavam buscando um estilo de vida diferente. Aquilo era ecológico para mim, aquilo tinha a ver com o que eu estava vivendo. Cara, funcionava para mim. E aí eu falei, vou fazer então uma meia maratona. O Walid, foi horroroso, foi horrível, porque eu peguei uma planilha de treino, eu contratei um excelente profissional, o Mário, do treino lá no Rio de Janeiro, e foi o que me ajudou a não me lesionar, foi o que me preparou da melhor forma, foi o que corrigiu minha posição. Cara, ele foi impecável nisso. Só que qual foi a realidade? Para você fazer uma maratona, como você fez, eu sei, mas a galera que tá ouvindo não sabe, que você nunca fez 42 quilômetros antes do dia da prova. O pessoal acha que para fazer 42 quilômetros o cara fez várias vezes antes. Não, a primeira vez que faz é no dia. Então, para fazer uma maratona, o seu treino máximo foram quantos quilômetros? 32 ou 34. Por quê, gente? O cara vai fazer uma prova de 42, para ele se preparar, ele nunca fez 42 antes. No máximo ele faz 30, 32, ele falou 34. Por quê? Se você chegou em 34 numa condição normal, num dia normal, no dia da prova, que é o dia que você está se preparando, você pode dar esse gás a mais. Mas não era melhor fazer 42 antes? Não era. Porque o dano que isso causa no seu corpo e o tempo de recuperação depois disso não é ecológico. Não faz sentido. Então, vou falar da minha experiência. Para eu fazer os 21 quilômetros, eu nunca tinha feito 21 antes. Eu tinha feito vários treinos de 8, vários treinos de 10, um treino de 15. Mas eu nunca tinha feito 21. O único dia na minha vida que eu fiz 21 foi o dia da prova. Se eu tivesse feito 21 antes, eu teria causado um nível de estresse no meu corpo que o tempo de recuperação necessário para isso não seria o ideal para a minha prova. Faz sentido? Total sentido. E assim, quando a gente está se preparando para uma maratona, para uma meia maratona, o grande diferencial é o volume de treino. E eu vou ser muito sincero, eu aprendi isso na marra, porque eu queria bater recorde pessoal nos meus longões. E não isso serve, não, amadorismo. É detrator, né? Te atrapalha, isso, né? Isso é um amadorismo puro. E eu ouvi isso de uma paciente minha, maratonista, falou assim: Walid, quem quer bater recorde pessoal em treino longo, dá pra ver que é amador. E o que aconteceu? Eu quebrei nos últimos longões. Então, era 28, eu fazia 26 e parava. Cara, beleza. Foi muito importante eu ter vivido isso, porque eu aprendi e eu cheguei no dia da prova, cara, eu preciso respeitar, senão eu vou passar vergonha aqui. E foi exatamente isso. Eu fui extremamente conservador no meu mantive. É isso, melhor coisa, irmão. É poderoso. Então, para você completar uma prova, seja qual for o tamanho tem uma estratégia, tem um desenho, né? E é o volume de treino que você faz. Tá? E não é você ligar o acelerador e botar a intensidade lá em cima. É volume e cadência. Então, você não faz nunca 42 km antes. Mas se você pegar nos seus treinos no ápice, você fez mais de 42 durante a sua semana. E você tem a segurança de que no dia vai. Isso, porque é volume. É muito poderoso isso. Agora, qual que foi o meu erro? Para fazer o treino, eu treinava às vezes 3 vezes na semana, às vezes 4 vezes na semana. Só que nos dias que eu treinava a corrida, cadê que eu conseguia pedalar? Não conseguia. Então era uma coisa ou outra, beleza? E eu me comprometi a fazer a meia. Eu gostava de correr? Não. Eu gostei de correr? Não. Então eu estava substituindo um exercício que me fazia muito bem, não só para o corpo, mas também para a alma, para o espírito. O contexto todo era bom. Eu substituí por uma coisa horrorosa. Uma coisa que era num ambiente social e que tinha outros elementos que me incentivavam, eu substituí por um treino solitário. No sol, sacou? Uma situação que pra mim não funcionou. Nada de errado, tem gente que ama correr. Cara, eu não amei não, eu realmente não gostei. Eu só fui até o final porque eu dei minha palavra e me comprometi. Então, cadê que depois de eu treinar 10 quilômetros ou 15, eu não voltava pra casa e pedia um prato de 2? E aí eu falava, claro que eu quero esse brownie com sorvete, afinal eu mereço. Eu acabei de correr 15 quilômetros, não é isso? A recompensa que você tinha nos treinos da Velocity. Parei de ter. Eu tava substituindo para... Não. Exato. E aí eu substituía numa coisa errada. Então, olha que loucura. No meu processo de treino para meia maratona, eu engordei. Eu fui completar a prova com 108 quilos. Foi meu peso máximo desde que eu tinha feito meu emagrecimento. Por quê? Porque não foi uma escolha ecológica para mim. Você encontrou recompensas para aquilo que você se comprometeu, mas não gostaria de continuar, né? Era melhor não ter feito, Walid.
Era muito melhor não ter feito. Era muito mais maduro ter abortado. Ou ter criado uma forma de gostar. Se eu talvez tivesse corrido em grupo, se eu talvez tivesse apertado aqueles mesmos botões, os outros elementos, se eu tivesse criado o sistema para isso, ou se eu tivesse envolvido outras pessoas para correr comigo. Cara, eu tinha ali a meta física, mas eu não tinha a meta emocional, que no meu caso é o drive da galera. É ter uma turma fazendo a mesma coisa. Eu não tive. Então foi uma busca muito solitária ali naquele processo. E graças a Deus, no dia que eu completei a minha maratona, cara, eu cheguei a pegar o celular para falar, completei a meia, agora eu vou fazer a... Cara, Deus me impediu. Tirou o celular da minha mão e falou, fica quieto, moleque. E aí eu não falei. Mas eu não me comprometi a fazer a maratona. Ter completado aquilo que você se desafiou. É importante, muito importante. Daí a recompensa veio, mas foi só naquele momento. Sim. Tanto é que nesse momento veio a ideia de querer completar uma horrível. inteira. Quase que eu fiz esse story. Se eu tivesse feito, talvez eu tivesse me desgraçado completamente. Porque realmente não foi uma escolha boa pra mim, cara. Não foi bom pra mim. Você tem que se encaixar, não tem jeito. E cara. Tem que respeitar também o corpo, cara. Pessoas de 108 quilos não deveriam fazer meia maratona. É inadequado, não é certo, sacou? Porque, querendo ou não, tem um impacto. Claro que tem, é uma ideia idiota, cara. É uma ideia idiota. Essa é a verdade, cara. Se preparar pra isso e talvez a preparação envolva diminuir o grau de impacto que você... Total, cara. E eu não acredito que um dia eu vou voltar a perseguir isso, né? Mas se um dia eu me comprometer, eu fizer uma aposta, eu sou desses, né? Eu gosto de coisas intensas, né? Mas se eu fizer uma aposta com alguém de correr uma maratona, cara, eu provavelmente vou fazer um trabalho de descer peso radicalmente antes, porque não é ecológico. É uma ideia burra correr tantos quilômetros com tanto sobrepeso. Sobrecarga de joelho... Tudo, a parte joelho baixo tem sobrecarga. Massa. Amigo, vamos falar de expectativa, de comparação, de desejo, de acreditar. Porque, por exemplo, eu falei que eu bati os 108, né? Mas aí depois, adivinha, eu voltei pra 99, 101, 103. 99, 101, 103. E hoje, literalmente 8 anos depois, eu tô nesse mesmo. Se eu tivesse escolhido como padrão 89, 90, 91, talvez eu estivesse no outro lugar. Eu escolhi isso, ou aconteceu de ser isso. As pessoas fazem isso também com o resultado financeiro. Cara, eu tô há mais de 60 meses fazendo 7 dígitos por mês. Às vezes 2 milhões, às vezes 1 milhão. Mas eu nunca fiz 3. Então eu gosto de trazer isso aqui porque para alguém seria um sonho, né? Para alguém seria um sonho fazer 7 dígitos por mês. Para mim é muito legal e é um sonho. Só que eu tô na busca de quebrar isso. Fazer os 3, fazer mais, crescer. Meu melhor ano eu fiz 20 milhões. Mas pra eu sair disso, eu tenho que quebrar essa homeostase. Faz sentido? Total. Mas o que faz eu me comprometer, né? Primeiro eu tenho que acreditar que é possível. Quando eu tô misturando peso com dinheiro, porque tudo é mentalidade. É a mentalidade que gera todo o resto, né? Cara, eu hoje não consigo ver ou acreditar num Vitor de 89 quilos. Por quê? A última vez que eu tive isso, eu devia ter 14 anos. Eu acho que desde sempre, eu não me lembro em vida adulta menor do que 100 quilos. Agora que é uma coisa possível pra mim, né? Nesses últimos 10 anos, né? Mas, cara, com 20 e poucos anos eu já tinha mais de 100 quilos. Então, quando eu me vejo agora com 99, gravitando ali por volta dos 100, eu já acho que é incrível. Então, hoje eu tô 10 quilos mais magro do que quando eu casei. É diferente da maioria dos meus amigos, que tá 10 quilos mais gordo, né? Então, hoje, eu acordei, treinei, joguei meu tênis. Hoje eu tô no meu auge do meu desempenho físico e eu tô muito feliz e satisfeito. Só que quando eu vou comparar com um atleta, ou quando eu vejo o seu shape lá no Instagram, eu vejo o quanto que eu tô longe, irmão. Eu tô muito longe. Mas eu não sei se eu tô disposto a pagar o preço da diferença. Porque eu sei como é que é 99. E eu sei que para descer de 99 para 98 é muito mais difícil do que descer de 103 para 99. Quanto mais peso o incremento mais fácil fica de perder. Isso. E aí eu sei como é que sou eu com 99 e sei como é que é com 98. Não é tão diferente. Mas eu sei que o esforço de 98 para mim é muito maior do que o de 99. Então quando eu penso em colocar você falou do ponto A e ponto B. Quando eu penso de colocar um ponto B ali em 92, 93, que eu nunca fui, ou 89, né? Porque segundo a balança, segundo o meu médico, o Dr. Sandro, ele falou que 92 eu estaria incrível. Beleza. Mas minha mulher falou 89. Então entre o meu médico e minha mulher, eu vou ouvir quem? Minha mulher. Porque eu aprendi que happy wife é happy life. Que também é médica. Então, 89, beleza. Ela quer complicar a minha vida. Beleza, vamos lá, 89. Cara, eu não consigo me comprometer ou acreditar nessa meta. O que você tem pra falar disso, cara? Não no meu caso específico, mas no geral, de quem tá em casa. Eu sempre tento... Eu vejo 2 pontos nesse caso, tá? Nesse caso e em qualquer caso. Primeiro, você
vê algo como inalcançável. Eu não consigo imaginar se é possível. Inalcançável. Então, você passou por esse peso, talvez quando você cruzou por ele. Eu nunca tive esse peso saudável. Eu era uma criança e aí ficou assim. Então, o fato de você achar inalcançável... Eu não consigo acreditar. É isso. E o outro ponto é o porquê. Não tem um grande benefício. O porquê que você... Isso você precisa enxergar, e entender e querer descobrir o porquê baixar de 89 para 89. Daí você tem que eleger. Então, assim, é um desejo da minha esposa. Não é de verdade. Então tenta eleger isso. Se é for muito fraco. Tudo desejo, tudo é muito fraco. A gente precisa encontrar o porquê daquela ação. Por que eu vou sair do ponto A ao ponto B, independente do cenário? Né? Então, se você pagar não o preço tem o da diferença, porquê... né? Senão não vai, né? Exato. Se você não tem o porquê, dificilmente você vai fazer algo que vai te tirar do conforto. Concorda? Uhum. Se você não tem um porquê muito claro do alvo que você quer chegar, não faz sentido. Verdade. Ainda mais se esse trajeto que te faz sair do ponto A até o ponto B... Causa dor, desconforto, angústia, aflição, é um desafio, mágoa. Você precisa abrir mão de algumas coisas. Entende? Falando do empreendedor. Eu quero faturar 5 milhões por mês. Cara, por que você quer faturar 5 milhões por mês? Se você não tem esse porquê, como que você vai abrir mão, vai estudar, vai fazer o que tem que ser feito, vai investir em mentorias? Agora, quando você tem clareza do porquê você quer chegar ali, fica mais fácil você passar pelos desafios que precisa acontecer para que você chegue. Entende? Então tem que ter clareza. Um outro ponto voltando agora para o peso. Cara, para mim, 89 eu só passei quando eu cruzei. Então, esse ponto de inalcançável te distancia. Então, o fato de ser inalcançável e não encontrar o porquê claro, é um desafio. Porque, de fato, o que não te leva lá é prazeroso. É não fazer dieta. Você posta umas fotos sem camisa lá. Aí eu dou like lá, falo parabéns, acho incrível. Sacou? Eu quero ter barriga de tanquinho? Quero. Então, aí isso aí mas eu prefiro bacon. Eu prefiro bacon. Eu quero ter barriga de tanquinho? Quero. Mas eu prefiro pão de queijo. Eu prefiro. Se eu tiver que escolher pão de queijo ou barriga de tanquinho, eu não tenho a menor dúvida que eu escolho pão de queijo, irmão. Eu não tenho a menor dúvida. E se eu te falar... Que dá pra ter os dois. Que dá pra ter os dois. Ai, meu Deus. A barriga de tanquinho... Pega esse corte aí, videogame. Talvez, pra você chegar na barriga talvez pra você chegar na barriga de tanquinho, você precise abrir mão um pouco do excesso. Mas quando você chegar lá, é o equilíbrio, cara. É viver em paz. Hoje, se eu quiser comer uma feijoada, eu como. Mas isso não me obriga na sexta-feira à noite pedir uma pizza. Cara, é o tirar a mochila das costas, cara. Animal, cara. É o tirar a mochila das costas. Mas é claro que não é fácil. É muito fácil pra mim que trabalha com isso. E eu tenho um dever de dar o exemplo. Imagina, você... Você faz isso muito bem, cara, no teu Instagram. Mas muito bem mesmo. Eu preciso. É o meu dever. É a mesma coisa. Você ensina pessoas a ganhar dinheiro, ter uma vida de liberdade. Mas se a sua vida não é com dinheiro e com liberdade, fica incoerente. Fica esquisito, né? Fica incoerente. Então, é um desafio pra mim. Talvez seja uma das razões do meu porquê. Ninguém quer emagrecer com médico gordo. Ninguém quer aprender a ter uma vida de mentor com um empregado, né? Exato. Exatamente. Fica incoerente. Não bate a conta, sabe? Dá ruído. Você tá expondo uma situação onde não é a realidade. E isso vai ter consequência, tanto pro seu cliente, né? Quanto não sustenta, é algo insustentável a longo prazo. Que doideira, cara. Bom, e eu tô usando quase como uma terapia esse episódio aqui. Cara, eu tenho um real desafio, então, que é de manufaturar necessidade. Cara, eu gostaria de ter 89? Gostaria. Mas eu gostaria de pagar o preço de descer de 99 para 89? Cara, não sei. Acho que não. Eu gostaria de fazer 3 milhões por mês? Gostaria. Mas eu gostaria de pagar o preço de subir de 1 ou 2 para 3? Gostaria. Cara, e aí eu fico me perguntando, será? Porque se fosse necessário, será que eu já não teria feito, cara? Tenho certeza que sim. Porque, por exemplo, Deus me livre, guarde, me abençoe e me tire dessa, né? Mas, cara, eu fiz os exames e aí tá tudo bem com os números. Melhor do que nunca. E aí... Isso me coloca numa zona de conforto. Deus me livre, mas se aparecesse um número fora ali, ou se viesse uma doença, cara, eu não faria uma dieta então mais radical? Se eu tivesse uma necessidade de fazer mais dinheiro, eu não faria.
Tá aí encontrar o porquê. Mas e se não tem o porquê? Exato, daí fica mais difícil. A gente Muito mais precisa aprofundar até encontrar o porquê. Senão fica difícil e talvez não aconteça. Pensa assim, voltando para a questão do peso. Hoje, existem ferramentas que facilitam demais o processo. Então, você ter a possibilidade de passar com um médico. Você tem a possibilidade de usar uma medicação que hoje é uma baita ferramenta coadjuvante ao processo, que antigamente não tinha. Você tem recurso financeiro para... Hoje tá muito mais fácil do que lá atrás. Exato. E assim, falando em emagrecimento, o acesso à informação, conhecimento tá para todo mundo. Mas por que as pessoas, mesmo com cada vez mais acesso, a gente vê número aumentar? Cada vez mais doente o mundo. Por quê? Porque é difícil se manter engajado. Eu tenho um método de acompanhamento onde o paciente está praticamente toda semana na clínica. E esse é o grande diferencial. O meu diferencial não está na dieta que minha nutricionista faz ou do meu arsenal medicamentoso que eu uso. É fazer o cara voltar, é o ambiente? Fala disso aí, cara. O meu diferencial está no paciente se manter engajado do começo ao fim. Todo mundo tem a motivação de iniciar. Eu estou disposto. Tem muitas segundas-feiras no ano. Você consegue se você digitar no Google dieta para emagrecer, pegar a primeira, começar a fazer, vai dar certo. Você vai dar certo. Mas até quando? Entende? Agora, eu tenho uma metodologia onde tem uma jornada para o meu paciente. Um passo a passo. Você vai primeiro fazer isso. Depois você vai fazer isso aqui. Depois a gente vai fazer isso aqui. E durante o período todo, eu tô acompanhando ele. E tá tudo bem não performar 100% o tempo inteiro. Mas é meu dever e obrigação colocar ele no eixo. Então, é um gás. É um gás cada vez que ele vai lá. Entende? Então, tem que estar disposto. Eu tenho um time que me ajuda. Então, tem uma visão 360. Então, a parte nutricional, a parte de exercício físico, eu com a parte metabólica e todo o arsenal medicamentoso que a gente pode usar, claro que sempre com indicação, cara, isso facilita. Agora, o grande diferencial é você ter um método de acompanhamento, dar clareza para esse paciente que não é viver em restrição, mas sim passar por ela até chegar num ponto de equilíbrio. Eu dou clareza, eu mostro no papel, você vai fazer, tanto é que eu sempre pergunto para um paciente quando eu opto por algo mais restritivo, ele fala, não, eu não estou disposto a fazer isso. Eu falo, tudo bem. Eu exponho para ele, vamos fazer daqui? Não, por esse período eu encaro. Entende? E se tem um momento que eu posso apertar mais, digamos assim, o déficit calórico, a intensidade na dieta, é no começo da estratégia. Porque é onde você está mais motivado. E é onde tem um impacto maior, né? É onde você tem o impacto maior e fala, cara, o cara tá lá sentado comigo a primeira vez na minha frente, é que ele tá de fato de saco cheio do que ele... Então é o momento mais engajado, é o momento que ele tá mais motivado pra começar algo intenso. Porque depois só melhora. É um gradiente de melhora. A dieta melhora, o seu corpo melhora, seu desempenho do treino melhora, até chegar numa fase de manutenção que tá assim, caramba, eu tô comendo pão todo dia de manhã e tá tudo bem. Você consegue manter um shape legal comendo pão todo dia de manhã. Eu tô comendo arroz e feijão no almoço e no jantar. Tá tudo bem, você consegue manter um shape. As pessoas acham que é ou frango salada ou pizza todo dia. Entende? Por isso que a gente expor por um curto período de tempo, para um extremo, é fundamental não só para os resultados mais rápidos, mas para criar consciência e aumentar a percepção de valor de alimentos que são saudáveis que inicialmente está restrito. Arroz e feijão, por exemplo, se eu tirar arroz e feijão no cara no começo, depois quando a gente volta a comer, que é em breve, o cara ele sente uma sensação de felicidade, de prazer, que está comendo algo que é saudável, que por um curto período de tempo ele ficou restrito. Que massa, cara. Eu tenho uma alegria imensa de ver a transformação que Deus me possibilitou na vida dos meus pacientes. Assim, é muito massa, é muito animal. E no seu Instagram você mostra muito isso, cara, o resultado, a galera é feliz, né? Se transformando mesmo. Tem que gerar muito maneiro. E amigo, de um tempo pra cá você começou a ajudar não só a pessoa a emagrecer, mas os outros médicos também com as suas melhores práticas, né? Como é que foi esse movimento, cara? Primeiro, eu quero te agradecer, né? Porque você foi uma pessoa fundamental aí para eu criar a Method Doctor, que é uma escola de gestão para médico. Então, o que eu percebia? Os médicos sempre valorizavam e se inspiravam no que eu fazia. Eu falava, cara, eu precisava empacotar isso e levar de informação.
E tem algo que você me ensinou durante o Vida de Mentor que, assim, isso fica pra mim até hoje. Cara, não é necessário você carregar algo como um professor. Você só precisa estar um passo acima de alguém para ensinar. Às vezes a gente tem se carregar esse dever de saber tudo, não. Você só precisa estar um passo acima e deixar claro aquilo que você vai transformar a vida daquele cliente, daquele médico, no caso. Entende? Então, fico aqui. Muito obrigado aí pelo que a gente passou junto. Que massa, amigo. Muito bom. Você tá falando do lance de não precisar ser o número 1, muito menos fingir ser o número 1. Pra você mentorar, você só tem que estar alguns passos à frente de quem você quer ajudar, né? É isso. E você viveu esse processo? Eu lembro que teve um momento que você primeiro criou a mentoria, você fez um close friend. Conta um pouco de como é que foi, cara. Logo depois que eu fiz a Vida de Mentor, eu falei, cara, vou abrir. E o bom do Vida de Mentor é isso, que você não precisa de complexidade para abrir. Então, durante a mentoria, você tem essa possibilidade. E o legal é que você estimula isso durante a aula. Vai, abre os seus stories, aponta a mãozinha. Faz uma enquete. Faz uma enquete. Cara, isso é genial. Isso é genial, muito bom. Então, enfim, eu decidi abrir minha mentoria, mas eu tive um episódio de síndrome do impostor, que eu não achei que eu não ia dar conta, que eu não estava preparado para isso. Mesmo a galera te pedindo, Exato. né? Daí eu fiquei aí alguns meses sem, até... E isso você chegou a fazer formulário? Você chegou a ter pessoas pedindo, prontas para pagar, inclusive. Você ia cobrar quanto na mentoria lá atrás? Cara, na época era R$20 mil e entrega em módulos. Sim. E aí quantas pessoas falaram assim? Eu lembro que tinha uma galera, né? Tinha acho que 8, 9 pessoas. Já no início ali. Mas aí você não puxou o gatilho, você abortou a missão. Eu abortei a missão e só tomei a decisão de novo e de fato deu cadência. Isso foi março de 2022. Daí eu de fato abri... março de 2023, talvez. Nossa, tô bem. 2023. Daí eu só fui de fato dar cadência na mentoria no início de 2024. E vamos falar disso também, porque qual é a verdade? O consultório tava bombando, cara. Você não precisava dar mentoria. Tem gente que começa a dar mentoria porque algo tá dando errado. Tá olhando como um plano B ou uma tábua de salvação. Cara, não foi o teu caso. O teu consultório bombando, tudo funcionando muito bem, né? Então, o que faz alguém com o seu consultório indo bem, cara, escolher mentorar? Olha, primeiro foi a procura. Eu entendi que outros colegas... teve interesse em querer aprender comigo. E as eu pessoas te pediam. Muitas vezes ensinava de forma informal, orgânica e genuína. Um outro ponto é claro que você quer crescer e com uma visão de empreendedor, eu quero ter outros braços dentro de uma empresa. Então eu quis me expor a uma experiência nova que eu nunca tinha exposto e eu criei uma empresa de educação onde que além de ser um braço de receita pro meu ecossistema, me possibilitava o que você fala e o que é realidade, ter mais liberdade. Eu, desde que eu comecei a mentoria, nunca precisei cancelar um encontro com a turma. Por quê? Porque é tudo digital. Nunca fiz. Eu falei, não, vou mudar a data por algum motivo. Talvez pelo meu casamento. Mas eu não sei, acho que talvez... Justo. Não sei se eu mudei, tá? Mas quantas vezes eu já precisei bloquear uma agenda de atendimento com meus pacientes presenciais. Então, assim, é importante você ter um braço digital, onde você é você e seu notebook. E seu fone. Não depende de nada, não precisa de estrutura. Só precisa de uma rede boa de Wi-Fi. Nem precisa ser boa. Se você tiver um 5G bom, rola. Sim. Você já mentorou de algum canto do mundo aí? Cara, já. Estados Unidos, Dubai, Europa, direto. Eu tô abrindo uma clínica em Portugal agora. Que massa, cara. E... Pô, eu vou todo mês praticamente, eu tô em Portugal resolvendo a parte burocrática e eu vou até ir mais. Então eu tô criando adaptações até mesmo pros atendimentos dos pacientes presenciais, mas só que eu tô tranquilo em relação à mentoria. Muito massa, então, né? É um braço da empresa de educação, é um braço de receita, é uma possibilidade de ter alta margem nesse caminho, que é muito bom. Então, eu me encontrei e eu sinto uma satisfação muito grande. Tá? Então,
falando da parte espiritual, eu me reconheço como uma ferramenta na vida das pessoas. Né? Então, você vê como uma pessoa chega no consultório e como ela evolui durante o tempo. Então, meus pacientes, eles ficam comigo durante anos em acompanhamento semanal. Mesmo depois da gente ter alcançado o objetivo inicial de perder peso, eles renovam comigo. Então não é lutar contra a doença, é buscar a saúde e a manutenção da saúde, né? É isso. Então, e é isso que eu ensino isso pros médicos da mentoria, que é, cara, para de se esconder atrás da sua especialidade. É o primeiro zoom out. Pare de se esconder atrás da medicina. Tá? O lance do doutor, né? Tudo. Então, assim, o paciente ele vai me procurar inicialmente pela minha especialidade. Mas ele vai ficar comigo porque ele me vê e vê a minha estrutura como referência da saúde dele, independente da minha especialidade. Então, seja para fazer a manutenção, para fazer os check-ups, para continuar repondo as vitaminas, mas também pelo grau de confiança que esse paciente criou em mim, o que eu consigo? Cara, se ele tem algum problema de saúde, ele pode contar comigo. Seja para atender ele na clínica, seja para triar e direcionar alguém que atenda. Entende? Daí começa a questão, cara, mesmo o cara já tá no corpo legal, com a saúde boa, ele continua comigo. Porque pelo grau de confiança, ele sabe que tudo que não depende dele em relação à saúde, ele pode contar com a minha estrutura. E você vai criando mais confiança e começa a servir esse seu paciente, que é um cliente, em outras áreas, não só da medicina. Daí que entra, eu quero construir um clube de relacionamento. Eu já faço isso, eu já conecto um paciente com outro. Pô, você é do meu mercado financeiro, eu faço questão de conectar você com outro paciente. Sai deals, já saiu até relacionamento dentro. Então eu quero... Já casou o paciente? Já, cara? Que beleza. Não, infelizmente não casou, mas teve relacionamento, teve dates, assim, teve um executivo e um empresário. Então, assim, é muito bom isso, é gratificante. Mas voltando na questão da ferramenta, eu sinto que eu sou uma ferramenta na vida das pessoas, como você também é. Eu acho que todo mundo tem, quando tem essa sensibilidade, se enxerga como uma ferramenta. E você ter a oportunidade de ser uma ferramenta para muitas ferramentas, que é a questão de você ajudar outros profissionais, cara, você tá trazendo pelo lado cristão. Você está fazendo com que as suas ovelhas se tornem pastor de outras ovelhas. Sim. E cuidar do corpo é espiritual. Então você está transformando isso, você está escalando o reino, a ferramenta de Deus para outras pessoas. Isso, cara, me arrepia. É surreal mesmo, cara. Porque é sobre ser instrumento, né? E eu falo muito que mentoria não é transacional. Começa com uma transação, né? A pessoa paga. Você pagou o Vida de Mentor, alguém paga a sua mentoria. Só que depois o que você cria a partir daquilo ali, cara, extrapola isso, né? Vira relacional, vira... E às vezes espiritual mesmo, né? É isso, cara. É surreal. E eu quero otimizar isso daí. Então, o que eu venho criando é o quê? Eu tenho um braço da clínica, eu tô criando o clube, onde... Vamos ter vários braços, o wellness é uma parte, mas a confraria de vinho é outra parte. Mas a confraria de charuto é outra parte. Massa. Entende? Então, quando a gente fala de lifestyle, é isso. Não é só a parte wellness. E quando eu falo que vai espanar, é isso, cara. É buscar o equilíbrio. Você pode até estar vivendo a intensidade agora. Nem a gente vê, o post do Cristiano Ronaldo. Cara, esse cara é um extremo. Ele vive disso. Bizarro, né? Realmente... E se você se inspira numa situação dessa... Você acaba se frustrando porque não vai ser o Cristiano Ronaldo, você vai né? sustentar isso a longo prazo. Então o meu dever aqui é buscar o equilíbrio, cara. Tudo, né? Tudo tem que estar atrelado ao equilíbrio. Que isso. massa, cara. E eu quero reconhecer você pela sua visão, porque eu vejo você investindo em ecossistemas e cara, diversificando a forma de exposição. Você patrocinou um torneio de tênis, cara, que inclusive eu fui um dos caras que ganhou lá você me presenteou lá com o reconhecimento. E, cara, não é comum. Você tem uma visão muito fora do comum na medicina, né, cara? Como que você olhou para esse lado de cuidado todo, de criação de ecossistema? Fala um pouco do que você está construindo nesse sentido. Cara, o primeiro ponto sempre é a questão do ego médico, tá? Eu preciso falar disso para eu te responder. A medicina, ela sempre foi vista como uma profissão que salva vidas. Porque né? Tudo bem.
Vale Mas dizer. o bombeiro salva vidas também. Verdade. A polícia salva vidas. Verdade. O engenheiro evita a catástrofe. Verdade também. Entende? Então, outra coisa. Era a faculdade mais difícil. E eu não tô aqui pra martirizar, longe disso. Eu tô aqui pra expor a realidade. A realidade que eu enxergo. Então, o médico visto como a profissão que salva vidas. Beleza, e salva. O médico é a profissão mais difícil de entrar, é a medicina. E de se formar. Antigamente era a profissão mais bem paga. Então, o que acontece? Antes dos planos de saúde prostituírem, né? Exato. Então, assim, A profissão. mas só que o que acontece? Tudo isso foi evoluindo. Você como médico salva a vida, mas existem outras profissões que salvam vidas, certo? A faculdade com maior dificuldade para entrar. Gente, hoje o Brasil é o país com o maior número de faculdade do mundo. Não é tão mais difícil. A profissão mais bem paga. Bom, sabemos, hoje tem um moleque de 15 anos na internet fazendo R$1 milhão por semana. Sim. Então, o médico ainda hoje... O melhor médico ganha menos do que o empresário mediano. Pois é. Então, ainda hoje, o médico carrega a falsa... a ilusão de um pedestal e se coloca acima das pessoas, inclusive do próprio cliente. Cara, você se colocar num pedestal e se afastar daquele que paga pra você... É doideira, né? Agora, tanto é que eu recebo um paciente dentro da minha sala, o cara me chama, doutor Walid. Eu falei, se você preferir, não precisa nem me chamar de doutor, pode me chamar de Walid. Tá aqui, eu já tô criando rapport, tô criando conexão. Muito mais próximo e verdadeiro, né, cara? Isso aí que você falou, amigo, deixa eu até dar um duplo clique nisso. Cara, o médico, por muito tempo, ele se achou melhor do que as pessoas. Isso se refletia na agenda. Eu não sei se você tá ligado nessa cultura, mas, cara, por muitos anos... Cara, eu sou do Rio de Janeiro. Eu não lembro de uma vez que eu marquei uma consulta médica e o médico me atendeu no horário. Nunca respeitou em tempo algum. E, cara... Como que funciona? A maioria dos médicos atende empregado. Então, quando o empregado vai no médico é porque ele precisa. E lá ele ganha um atestado. E esse atestado diz que ele pode faltar o dia do trabalho. Então, a hora do médico vale mais. Então, ele atende o trabalhador, ele dá um atestado. O empresário que está pagando a conta que se dane, né? Mas quando você é um empresário e você está lá, você não tem um atestado, né? E eu lembro muito bem, cara, de uma vez que eu fui no médico, um excelente médico, por sinal, cara. E eu esperei. Eu cheguei antes da minha hora da consulta, e aí deu a minha hora da consulta, ele não tava, e aí deu o tempo que seria o final da minha consulta, ele não tava, e aí eu fui embora, sacou? E no elevador, no térreo, indo embora, ele tava entrando. E ele me cumprimentou, mas... Eu falei, não, cara, minha hora vale muito. Falei pra ele e fui embora. Esse cara nunca mais atrasou comigo. Porque eu tive que trazer pra mesa o fato, porque quando o cara chega atrasado, o que ele tá dizendo meu tempo vale mais do que o seu. Só que o meu tempo vale muito mais do que o dele. Exatamente. E o ponto é diferente você chegar no horário e eventualmente uma consulta atrasar. Acontece. Agora você chegar sistematicamente atrasado, agora você chegar atrasado. Mas é por causa de um vício, né? De um ranço, de um pensamento antigo de que o horário do médico vale mais do que o da pessoa, né? E ninguém reclama. Se você olhar, tá todo mundo de boa. E quando o doutor chega, doutor. Peraí, jovem. Isso tá errado, estruturalmente errado, né? Isso e é desde antigamente, né? Bizarro. Mas tá tudo bem se antigamente era uma realidade, assim... Só que não tá mais combinando, hoje, né, cara, com 2025, né, cara? Esquece. É inadequado, né? Inadequado total. Então, o médico carregar essa ilusão de que a profissão dele é melhor que a outra, ele tá só se colocando num buraco. Vai descendo e alimentando um ego que tá deixando ele pobre, né? E numa gaiola de ouro também, né? Exato, uma ilusão que, cara... Daqui acontece, ele vive a vida inteira dele pela especialidade, pela medicina. Ele, por ser médico... Ele não tem uma visão de empreender. Como que eu vou, sei lá, criar uma empresa de roupa? Não, eu sou médico. Entende? Ele se escuda atrás da especialidade, se escuda atrás do CRM e não tem uma visão. Cara, a partir do momento que você vê a medicina como uma das ferramentas na tua mão... Isso, cara. É isso. A pessoa... Ela pode até, o seu cliente, ele pode até te ver como uma autoridade, com um grau de confiança e respeito diferente. Tá tudo bem. Mas você tem que
se enxergar realista. Entende? Então, beleza, pô, usa a confiança que seu paciente tem com você e para servir ele em tudo. Se o Vitor Damasio é meu paciente e é meu ICP, onde que o Vitor Damasio ele investe? Gasta dinheiro. Com saúde, com personal, com suplemento, com alimentação, com relógio. Por que eu não vou servir ele nisso? Se eu tenho um grau de confiança, entende? Você tem o mais precioso, que é o cliente. Mapeia ele tudo, onde que ele gasta dinheiro e sirva ele em tudo. Não só na medicina. Primeiramente na medicina. Primeiramente na sua especialidade. Dá o primeiro zoom out, que é o que eu falo na mentoria. Dá um zoom out. Não olha só para sua especialidade. Ele vai te procurar inicialmente por ela. Depois você vai virar referência da saúde dele. E depois você vai servir ele em tudo. Em outros ambientes, em outros lugares. E tá onde ele tá, né? Isso que você falou de ICP. Gente, ICP é perfil de cliente ideal. Ideal Client Profile. Cara, é o teu cliente ideal. Cara, se o cliente ideal do Alid usa relógio, faz sentido ele patrocinar eventos de empresa que vende relógio. Então, eu tô fazendo esse exemplo porque, cara, parece uma inovação, parece uma genialidade, mas a própria Rolex faz isso com torneio de tênis, cara. A Rolex patrocina torneio de tênis, patrocina jogadores de tênis, coloca um relógio no pulso do cara, porque é o cara que vê e é o cara que compra, né? Quando você patrocinou lá o torneio da Private, eu achei genial, cara. Não, foi muito bom. Porque quem não conhecia você ali, passou a conhecer. E não é que você vai fechar ali, né? Algum tipo de acompanhamento, mas gerou visita, você pode dividir o retorno. Eu não sei se pode falar, né? Quanto pagou, quanto voltou, se você tem isso ou não, mas se você puder falar em linhas gerais, só para abrir a cabeça do médico. Porque o médico, quando ele entender que ele não é só médico, medicina é uma ferramenta, mas sim que ele pode se tornar um empresário que usa a medicina, cara, aí ele consegue se libertar de muitos padrões, né? Não, total. Não, foi ótimo, né? Na hora que eu recebi a proposta, na época eu atendia o pessoal de lá e eles fizeram uma proposta pra mim, deu que caramba, é muita grana pra fazer isso. Mas daí teve aquela urgência e escassez, se você não for eu vou precisar de alguém que faça. Eu falei, não, eu vou fazer. E eu tive um ROI bacana dessa estratégia de patrocínio. De patrocinar um evento, né? E é isso. E o grande desafio do médico é isso, ele enxergar que nem sempre o ROI é imediato. O médico, ele quer fazer tudo no menor custo. E eu aprendi uma coisa, cara, se você quer prosperar financeiramente, você vai ter que investir. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Eu falo pro meu paciente, pro meu mentorado. Cara, eu te ensino a criar um método de acompanhamento onde você vai cobrar 30, 40, 50 mil reais. Mas se você não está exposto, se você não é um paciente que pagaria o próprio método, dificilmente você vai convencer alguém. Exato. Tem gente que quer vender high ticket, mas não paga high ticket. Você quer atender o paciente da Bodytech treinando na Smart Fit? Não dá. Fica incoerente. Incongruente também. Você tem que estar junto, né? Então, se a gente está falando que o meu ICP, ele é empresário executivo, eu tenho que estar onde ele está. Eu tenho um dever meu pessoal de buscar de 1 a 2 pacientes por semana sem depender de marketing e vendas. Como é que você faz isso, cara? Conta um pouco dos bastidores. Na academia, no meu alfaiate, cabeleireiro, na minha rede de relacionamento. Então, se eu tô... E quando a gente tira o olho da consulta e cria um método de alto valor, cara, se eu tô falando de 25 a 30 mil reais num tratamento, eu tô falando de 25 a 50 mil reais por semana, que sem depender de marketing e time de venda. Entende? Agora, você ficar pensando só em consulta não vai ficar fazendo... A conta não fecha nunca, né? Entende? Então, a gente precisa mostrar para o médico, né, que se ele quer ter crescimento, visão empreendedora, primeiro ele tem que sair do pedestal da medicina. A medicina, sim, é uma profissão muito bacana, respeitada e tudo mais, mas isso não exclui o fato das outras profissões também ser muito bacana e respeitada. Que massa, cara. É isso, cara. Eu não me vejo superior a ninguém. Eu te falo, eu me sinto incomodado quando a pessoa me chama de doutor, não por me menosprezar, longe disso, mas, cara... Mas pelo distanciamento que cria. Isso, né? E assim, tem o distanciamento e também estratégia. Entende? Olha, eu não tô aqui pra julgar alguém que se coloca como doutor. Talvez você é como médico, né? Não tem doutorado, mas você é como médico. Eu
Não gosto. Então, sempre quando eu vou me apresentar, eu falo, eu sou o Walid, sou médico. Eu não sou o doutor Walid, sou médico, pós-especializado, né? Cara, você vê, é engraçado. Quem é muito profundo em... os médicos que se escudam atrás da especialidade e de tanta... da medicina. Então, ele põe a vida inteira atrás da medicina. Então, esse cara, ele tem muito poder, né? Poder que eu digo muito titulado. Poder. Mas só que ele tem pouca visão. Né? Então, assim, se o cara tem poder, mas não tem visão, poder tá atrelado àquilo que você faz só. Mas só, cara, será que isso é tão poderoso mesmo se você não tem a visão de fora? Então, se você não tem poder e não tem visão, daí começa a opressão. Aquela pessoa começa a criticar o outro colega médico. Não gosta. Cara, você quer realmente crescer e ser visto pelas críticas que você faz ao outro colega de profissão? Bom, seja reconhecido por aquilo que você faz bem, muito bem feito. Não pelo erro que você enxerga no outro. Entende, cara? É isso. A minha função dentro da Metal Doctor é, primeiro, tirar o médico dessa visão de pedestal, se colocar de igual para igual e enxergar a medicina como só mais uma ferramenta dentro das inúmeras que você pode ser pro seu cliente. Cara, muito maravilhoso, muito poderoso, Walid. E o que você tem de conselho para algum médico que queira viver essa vida de mentor? Como que ele pode começar? Qual que é um caminho, cara? Para você, valeu a pena abraçar isso? Cara, sim. Tem que ter... Primeiro sair desse pedestal que a medicina te coloca ilusoriamente, né? Se ver como algo com inúmeras possibilidades, então não só como médico, não se escuda atrás da sua especialidade da medicina, veja isso como uma ferramenta. E se você quer prosperar, você quer empreender, você tem um desejo, tem gente que não tem, quer ser técnico, quer ser e não tem nada de errado, né? E tá tudo bem. Agora, se o seu desejo é crescer e prosperar, veja que existem um mar de possibilidade. E usa a medicina a seu favor. Não se escure atrás dela. É esse meu conselho. E o outro conselho é entrar pro Metal Doctor. Boa, cara. Bom demais, cara. E você tá transformando a galera, cara? Tem algum case, alguma transformação específica, assim, que você possa trazer? O meu ICP, o que a gente busca? A gente busca o payback da mentoria na primeira semana e recorde de faturamento no primeiro mês. Então tá bom. O cara entra na tua mentoria, ele paga quanto? 50 mil hoje. 50 mil reais. E aí, na primeira semana, algum já tem o retorno disso, cara? Isso. A gente vai buscar o payback na primeira semana. Tá? Então, desenhando o método de acompanhamento, a gente já busca. Às vezes, só dele mudar ao invés de vender consulta, passar a vender um método de acompanhamento, formato, cara, né? é questão se o cara... Tem muita gente que dobra, triplica rápido o faturamento, criando o método. E mais importante, porque assim, né? Você chegar no 100 é uma coisa, você chegar nos 500 é outra, você chegar no 1 milhão é outra. Não é a mesma coisa. Então, você criar um método de acompanhamento, você vai dar um salto. Você criar estratégias de renovação, você vai dar um outro salto. Você criar um ecossistema, servir seu cliente, além da medicina, é um outro salto. Então são níveis e sempre tem um próximo passo, né? É isso. Então é os zoom outs que a gente dá. Entende? Sim. É isso. Porque, cara, se seu paciente... Você decide passar num processo de emagrecimento. A gente cria um tratamento e depois de 6 meses você alcança o resultado. Se você não tem uma estratégia, uma abordagem onde faça, não tem por que você continuar. Agora, se você tem um próximo passo para essa pessoa que já alcançou o objetivo inicial, é isso. Daí você tem receita recorrente. Você sabe que hoje eu tenho uma taxa de renovação dos meus tratamentos de 65% a 80% renova comigo. Animal. Então eu sei que o paciente que fechou o tratamento, os pacientes que fecharam o tratamento em janeiro, eu sei que eu vou ter 65% a 80% deles em 6 meses em julho. Entende? Eu sei que isso vai acontecer. Daí, ao invés de você ficar que nem louco procurando nova consulta... E tem médico que faz isso, é como se fosse um balde furado, né? Não importa o que você coloca ali, vai se perder. É isso. E não é sobre ter uma agenda cheia. Inclusive, um dos criativos que mais bombaram foi assim: eu vou te ensinar a esvaziar a sua agenda. Enquanto o outro fala, eu vou te ensinar a lotar a agenda. Deus me livre ter a agenda lotada. Não quero ter a agenda lotada. Eu vou te ensinar a esvaziar a agenda. Não esvaziar, mas deixar ela estratégica. Entende? Quando eu vejo, minhas consultas estão para 6 meses. Eu penso assim, cara... Isso é errado, né? Não, eu falo, caraca, o cara é bom, gera desejo, mas é barato demais. Se só a consulta tá para 6 meses, é muito barato.
Verdade. Entende? Você concorda? Oferta e demanda. Com Oferta certeza. e demanda. Eu falo que lista de espera é preço errado, com certeza. Preço errado. É isso mesmo. É isso mesmo. Muito Que bom. massa, amigo. E onde que quem tá em casa e queira, de alguma forma, ou aprender com você, gestão para medicina se for médico, ou emagrecimento e saúde se for alguém que tá buscando isso, onde que eles podem te encontrar? Dentro, primeiro, do meu perfil pessoal, do Instagram, dr.walidnabil. Walid com W, é difícil, escreve, só letra aí. dr.walidnabil. E se você é médico e quer se tornar um empresário com visão de gestão e crescimento, me siga no @metodoctor. Metodoctor, tudo junto. Que massa, Walid. E a última pergunta antes da gente ir embora. Se todo o seu conteúdo fosse embora da internet e você pudesse só deixar uma mensagem, esse corte que a gente vai fazer aqui agora, e essa mensagem vai ser vista, 100% de abertura, por todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil e do mundo, que mensagem você deixaria? Busque evoluir como pessoa, busque ser uma ferramenta na vida de outras pessoas, independente da área que você atua. Sirva as outras pessoas, que naturalmente as coisas vão fluir e é uma coisa alimentando a outra. Então, busque evolução, busque com que outras pessoas evoluam e retroalimenta isso. Que massa, amigo. Parabéns por quem você é, por quem você se tornou e por tudo que você está criando e ainda vai criar. Conta comigo, amigo. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui e aguardo os próximos. Tamo junto, amigo. E aqui na tela, você pode tocar para conhecer a vida de outros empreendedores digitais do bem.